Bem, no final de 2016 eu tinha acabado de voltar de um mestrado em Londres e eu tinha percebido que várias empresas nos Estados Unidos e no Reino Unido estavam fazendo algo para poder resolver uma dor do consumidor que é dono de um imóvel de maneira geral, que é querer vender o imóvel, se desfazer dele rápido e não ter essa opção em larga escala, a não ser com um desconto imenso que vai tirar muito valor da propriedade do cliente. Então, a partir dessas empresas que estavam surgindo lá fora, eu comecei a entender que isso seria uma solução muito adequada para o mercado brasileiro também. Isso consiste em criar uma empresa para comprar os imóveis, revendê-los, fazendo uma reforma ali para poder agregar algum valor, gerando uma solução para o proprietário que quer vender aquele imóvel rápido. Só que ao chegar aqui no Brasil, eu me deparei com uma situação que é muito complicada, especificamente do mercado brasileiro e da América Latina. Que aqui a gente não sabe os detalhes dos negócios fechados de outros imóveis. Essas informações elas são essenciais para você entender se vale a pena ou não comprar aquele imóvel e até a que preço você deve comprar aquele imóvel. Na ausência dessas informações, eu decidi então que seria necessário não fazer uma plataforma de comprar e vender imóvel, mas primeiro ir atrás da informação, criar uma base de dados que contém as informações sobre os negócios fechados de imóveis, como o valor fechado, a data que os imóveis foram vendidos. Então, só assim a gente realmente conseguiria criar em escala um negócio que pudesse comprar e vender imóveis no futuro. Um dos maiores problemas do mercado imobiliário brasileiro é a precificação. Aqui no Brasil demoram 480 dias em média para poder se vender um apartamento, enquanto nos Estados Unidos são apenas 68 dias. No Reino Unido, por exemplo, um país que está em crise atualmente porque está decidindo sair da União Europeia ou não, também se demoram aproximadamente 70 dias. Em outros países da América Latina, mesmo problema que o Brasil, muito tempo para se vender um imóvel. E parte desse problema acontece por causa da transparência. Essa transparência vem a partir do fato de que as pessoas aqui não sabem o real preço das suas casas, o real preço dos seus apartamentos. Então, um grande problema que a gente está resolvendo é conseguir criar uma inteligência de precificação que dê realmente para as pessoas e para os agentes do mercado imobiliário a melhor noção de qual é o preço das suas propriedades e também quanto tempo vai demorar para vender a propriedade dentro daquele preço. Esse é um problema que está ligado diretamente à fonte da informação, que é o detalhe sobre os negócios fechados, ou seja, o valor fechado das negociações, a data que os imóveis foram vendidos. Esse tipo de informação na América Latina como um todo é informação completamente ausente do mercado imobiliário. Para poder resolver esse problema, a gente tem alguns desafios dentro do mercado brasileiro. Então, a gente tem uma conjuntura do mercado brasileiro e que desfavorece e gera alguns desafios para poder obter esse tipo de informação sobre o detalhe dos imóveis vendidos. Primeiro, os cartórios, a informação é muito cara, a informação não está digitalizada, ela está em papel, e além disso a qualidade daquela informação é muito ruim, porque eventualmente os preços podem não refletir o que aconteceu na realidade. Por outro lado, a gente também não tem essas informações centralizadas em associações, como acontece muito em outros países. A nossa solução vai ser direcionada para quem trabalha mais com esse tipo de dado, com esse tipo de informação, que são as imobiliárias. Então, a gente criou uma ferramenta colaborativa, uma ferramenta gratuita para o mercado imobiliário, onde corretores e imobiliárias podem compartilhar todos os negócios fechados, tanto de venda como de locação, e em troca, eles recebem acesso às negociações, aos valores fechados, aos detalhes dos imóveis vendidos de outros corretores imobiliários. Então isso é feito de forma completamente anônima
E as imobiliárias agora elas conseguem ter acesso à informação que é super importante em outros mercados, é isso que faz ter transparência e aumentar a velocidade da venda, mas aqui até agora no Brasil a gente não tinha. Então com essa plataforma é possível, a partir de agora, em alguns mercados no Brasil, as imobiliárias e corretores acessarem esse tipo de informação. Como isso funciona? Basicamente, a imobiliária, ela vai na nossa plataforma, ela compartilha os seus negócios fechados, a gente recebe essas informações, a gente faz uma curadoria dessas informações para poder entender a área útil, para poder olhar se essas informações estão duplicadas a partir de outras informações que a gente recebeu de outros players. E quando a gente confirma isso, a gente dá acesso à imobiliária para a nossa base de dados. E a partir daquele momento, ela pode simplesmente clicar num prédio, é o exemplo aqui de São Paulo, ela clica num prédio e ela tem acesso a tudo que foi vendido ali dentro daquele prédio. Informações como o valor da venda, a data da venda, o endereço completo do imóvel. E essa informação é anônima, então o único detalhe que a imobiliária não consegue ver é a unidade, o apartamento que foi comercializado. Então, com essas informações, ela pode emitir um relatório com todas as vendas e locações daquele prédio e enviar para o seu cliente, que é o consumidor final, seja ele o comprador ou o vendedor. Quando ele envia essas informações para o consumidor final, ele não está simplesmente dando uma opinião de valor sobre quanto custa ou por quanto o proprietário deveria vender. Na verdade, o que ele tá fazendo é dizendo, olha, o mercado negociou imóveis dentro do seu prédio a esse valor. Então, a não ser que você coloque num valor parecido, dificilmente você vai conseguir vender o seu imóvel. Então, essa é a parte mais importante de como funciona a nossa ferramenta chamada InfoPro Pricing. Os principais desafios que a gente começou a ter ao longo da jornada foram principalmente ganhar a confiança daqueles que participam da nossa comunidade, de que eles podem compartilhar seus dados conosco e a gente vai tratar aquele dado com muito sigilo, inclusive assegurando a privacidade da informação que foi compartilhada, quem compartilhou e também de quem é aquele imóvel, né? Sem divulgar de maneira nenhuma informações sobre o nome ou detalhes dos proprietários ou compradores. Esse foi o principal desafio que a gente teve que superar, então a gente transformou a plataforma numa plataforma anônima, onde o corretor ele consegue ver até certo ponto, o usuário ele não consegue entender, por exemplo, quem é o dono daquele imóvel ou qual foi a imobiliária que compartilhou aquela informação. Então, quando a gente conseguiu modelar dessa maneira o negócio e a gente começou a conversar com as imobiliárias e apresentar o que a gente estava fazendo, a receptividade foi muito boa. Primeiro, a gente começou por alguns bairros aqui de São Paulo e cada imobiliária que a gente ia, os donos das imobiliárias, os corretores, sentiam na pele aquele tipo de problema, que eles queriam informação para poder repassar para os seus clientes. Então, esse desafio ele começou a ser superado a partir do momento que a gente teve várias imobiliárias de referência aqui em São Paulo, imobiliárias conhecidas, importantes, assinando embaixo do nosso trabalho e utilizando a nossa plataforma, compartilhando os seus dados conosco. Desde janeiro de 2018, quando a gente lançou a primeira versão da nossa plataforma, naquele momento a gente tinha só 7 imobiliárias que tinham compartilhado aproximadamente 1.000 transações, ou seja, 1.000 informações sobre imóveis vendidos ou alugados. Ao longo de 2018 a gente cresceu bastante. Hoje a plataforma da Infoprop ela tem mais de 230 imobiliárias em várias cidades do mercado brasileiro, cidades onde a gente consegue ter uma boa visão do mercado são, por exemplo, Belo Horizonte, Brasília, Vitória do Espírito Santo e principalmente São Paulo. E nessas cidades a gente conseguiu acumular um total atualmente de 250.000 transações até o final de 2018. Essas informações elas são super importantes para a gente fazer a experiência
da pessoa que trabalha no mercado imobiliário, como, por exemplo, a imobiliária ou o corretor de imóveis, conseguir agora ter uma melhor noção de precificação e apresentar isso para o seu cliente. Essas informações elas são essenciais para que o cliente consiga entender por quanto tempo realmente ele vai vender o imóvel. Algo que até o momento, até antes de 2018, não era possível entender, porque as informações disponíveis sobre preços eram informações ruins, de qualidade ruim, não refletia realmente o valor pelo qual o imóvel iria sair negócio, né? Ser vendido. Qual é a mágica para isso tudo acontecer? Qual é a tecnologia que a gente usa? Bem, de forma super simples, o primeiro passo é utilizar tecnologias que existem há 10, 20 anos. É basicamente desenvolvimento de software onde a gente consegue tanto buscar informações na internet, que é o preço pelo qual as pessoas colocam seus imóveis à venda, como também integrar nos sistemas das imobiliárias para poder pegar a informação pelo qual os imóveis foram fechados. Tendo essas duas informações, a gente consegue entender a diferença pelo qual o imóvel ele é colocado à venda e ele é fechado. Essa diferença varia bastante dependendo da cidade, dependendo do tipo de prédio. Então, essa é a informação essencial que a gente utiliza para coletar os dados. Quando a gente tem esses dados, o que a gente utiliza de tecnologia para ainda melhorar a experiência das pessoas? A gente tem um programa de inteligência artificial, um algoritmo, que ele pega todos esses dados de imóveis vendidos, ele alimenta esse algoritmo e esse algoritmo dá para a gente um valor, uma estimativa por quanto aquele imóvel deveria ser vendido, ou seja, qual é o real valor de mercado daquele imóvel, dado todos os outros imóveis que foram negociados ali naquela região. Então, essa é tecnologia que envolve um pouco de inteligência artificial, machine learning e também big data, que é as informações que a gente coleta de uma maneira geral no mercado. Bem, atualmente, três categorias de pessoas que trabalham no mercado ou então se utilizam dessa informação ganham bastante com a nossa ferramenta. Primeiro, o corretor de imóveis ele ganha realizando mais negócios. Se ele precifica melhor os imóveis no qual ele está vendendo, ele consegue vender esses imóveis mais rápido e assim ele consegue aumentar a sua receita. Além disso, ele ganha com satisfação do cliente, que a gente já entra na segunda parte, que é o consumidor final. O consumidor final ele ganha porque a noção que ele tem de quanto o imóvel dele vale está muito relacionada com o que ele consegue encontrar na internet, que é o valor pedido de outros imóveis parecidos ao dele, e não o valor realmente fechado. Como existe uma diferença entre o valor pedido, que está anunciado, e o valor fechado, que saiu realmente negócio, hoje o consumidor ele não sabe a informação do valor fechado. E o corretor, utilizando a nossa plataforma, ele consegue mostrar isso para o consumidor final. Então, o consumidor final ele consegue entender, primeiro, a experiência dele é muito melhor para poder entender o preço do seu imóvel. Segundo, ele consegue ganhar dinheiro também, porque se aquele imóvel está desocupado, ele está pagando condomínio e ele quer um valor muito maior do que realmente sai negócio, então vai demorar muito tempo para poder vender. E o corretor mostra para ele que ele não vai estar perdendo dinheiro em vender por um valor de mercado realmente, ou seja, ele vai fazer o consumidor ganhar dinheiro. E terceiro, são os investidores que também utilizam a nossa plataforma. Esses investidores eles conseguem tomar melhores decisões de negócio, acelerando o processo de compra e venda de imóveis ou de compra para locação de imóveis, fazendo com que eles consigam ganhar mais dinheiro em tempo hábil. Antes, se demorava muito tempo para poder tomar uma decisão de se comprar um apartamento, de se investir em uma área para poder desenvolver um empreendimento imobiliário residencial. Então, agora com essas informações, investidores conseguem tomar decisões bem mais rápidas. Então, hoje quem utiliza a plataforma da Infoprop é basicamente imobiliária ou investidor de imóveis, isso concentrando fundos imobiliários, incorporadoras
investidores que compram vários imóveis por ano, ou até poucos imóveis por ano, sem ter uma estrutura de pessoa jurídica, por exemplo. Todos esses players do mercado imobiliário hoje são nossos clientes. Especificamente de nicho de mercado, a gente só tem trabalhado com apartamentos. Como o mercado imobiliário é muito heterogêneo, então se você for pegar casas no Brasil, elas são construídas de maneiras completamente diferentes, então cada casa é muito diferente uma da outra. Além disso, terrenos também são muito difíceis de avaliar, dado que são todos muito diferentes. Então, a gente focou em apartamento, que é o que a gente consegue avaliar bem, dado as informações que a gente recebe. Então, esse perfil de cliente faz com que a gente tenha uma plataforma B2B para o mercado imobiliário, para os players do mercado imobiliário que querem trazer inteligência de mercado, que querem uma maior precisão na hora de fazer uma avaliação, por exemplo. E aí eu gostaria de aproveitar para poder convidar, se você está assistindo e você é uma imobiliária, você é uma incorporadora, você é um investidor, você é um fundo imobiliário, vem conversar com a gente, vamos tomar um café para a gente conseguir mostrar como eventualmente a gente pode ajudar o seu negócio a ter melhores resultados.